Espiritismo é uma proposta de vida. Estudando-o, compreende-se que ser espírita não se resume em frequentar um centro, uma associação ou um templo. Ser espírita é agir conforme os princípios que nos auxiliarão a ser criaturas social e individualmente melhores. Ser espírita, conforme diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, é ser reconhecido onde quer que se esteja pela transformação moral e pelo esforço para dominar as nossas más inclinações. Naturalmente, o equilíbrio decorrente de uma vivência baseada nos princípios espíritas não será obtido de uma hora para outra, mas sim no tempo, através da constância que somente a disciplina nos proporcionará. Nesse contexto, evidentemente, o grupo ou o centro espírita tem um papel importante. Frequentando regularmente uma instituição devotada ao bem, estaremos em permanente contato com um ambiente saturado de energias positivas. Recolheremos ideias e informações capazes de nos induzir a estados psicológicos mais positivos, vacinando-nos contra a envolvente onda de materialismo que domina a sociedade humana atualmente. Poderemos receber através do passe ou da água fluidificada elementos revitalizadores de nossas forças psíquicas combalidas pelas pressões emocionais sofridas no cotidiano. Teremos a oportunidade de canalizar nossas energias espirituais acumuladas numa direção útil, mas poderão interpelar alguns. As atividades variam de centro para centro. Respondendo, podemos dizer: as práticas espíritas desenvolvidas por cada instituição refletem a capacidade de entendimento de seus dirigentes quanto à proposta do Espiritismo. Afinal, cada um de nós está num estágio evolutivo. A seguir, procuraremos fazer uma análise mais profunda sobre as variáveis envolvidas na questão prática do Espiritismo. A estrutura da maioria dos centros espíritas está distante daquela que deveria ter para alcançar seus objetivos. O conhecimento das obras básicas de Allan Kardec deveria ser o objetivo primeiro do centro, aliado, é claro, à difusão dessas ideias. O que se observa, entretanto, é um grande desconhecimento dos princípios espíritas, permitindo o surgimento do sincretismo religioso, que acaba por denegrir e confundir a clareza e objetividade do pensamento kardeciano. As origens da maioria dos centros, contudo, podem justificar o quadro atual. Cabe a nós, por isso, trabalhar para que as futuras gerações consigam perceber o sentido do Espiritismo, propiciando àqueles que dele se aproximam a possibilidade de vislumbrarem a grandiosidade do trabalho compilado por Kardec. Ciência, filosofia e religião devem se confundir na prática espírita, sem misticismo, sem sistemas, acessível a qualquer grau de compreensão. Hoje, os centros mantêm departamentos diferentes para cada um de seus trabalhos. Na maioria, contudo, o estudo inexiste. Daí a razão dos absurdos que se ouve falar em nome da doutrina espírita. Daí a falta de unidade que se observa em torno do Espiritismo por parte daqueles que o professam. Embora com diferentes dinâmicas, os tipos de reuniões se assemelham nos inúmeros centros espíritas em atividade hoje. São encontros visando propiciar esclarecimentos evangélicos, segundo o Espiritismo, a respeito das questões comuns à vida de cada um,
beneficiar os frequentadores com a aplicação do passe, oferecer esclarecimento e orientação a espíritos obsessores e, consequentemente, socorrer os que estiverem acometidos por processos obsessivos. Em raríssimos casos, contudo, estimula-se o conhecimento da doutrina espírita a partir da codificação com base em um estudo sério e metódico, como recomenda Kardec. A dinâmica dessas reuniões varia ao infinito. Depende da formação doutrinária dos dirigentes, que nos dias de hoje parece não ter embasamento doutrinário. Por isso, atendamos aos sucessivos apelos dos próprios espíritos para que estudemos e conheçamos o Espiritismo. É de Emmanuel, no livro O Consolador, a explicação seguinte: assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. André Luiz, em Nos Domínios da Mediunidade, reproduzindo conceitos de um instrutor, completa: o passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. O passe é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valorizam. O tema nos meios espíritas tem motivado muitas discussões, visto as distorções que a sua conceituação e aplicação sofreram nos últimos anos. Isso, todavia, deverá resultar positivamente, liberando a aplicação do passe da sistematização e ritualismo criados sem muita fundamentação, visto que o homem é mero intermediário que, além da sua boa vontade, oferece meios para que os espíritos ministrem os recursos de que se faz carência.